Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à 25ª edição do Rugido Cast. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial, muito importante para você, para sua vida. Por quê? Porque a gente vai falar de um ingrediente que é a base para todos os resultados que você almeja na sua vida, que você sonha. Sabe aquele resultado que você não tem no seu trabalho, na sua empresa? Sabe aquele sonho que você tem na sua vida de conquistar alguma coisa? Nossa, Dani, eu tenho um sonho de conquistar um imóvel, uma casa para minha família. Eu tenho um sonho de conquistar uma viagem. Eu tenho um sonho de... Não importa. Pensa, eu tenho um sonho, não é um sonho material, é um sonho de realizar alguma coisa, de, sei lá, correr uma maratona. Gente, não importa. Pensa, mentaliza aí esse sonho que você tem, esse resultado que você não atingiu. Por que eu tenho certeza disso que eu tô te falando aqui? Porque eu passei por isso. Eu trilhei esse caminho. Eu trilhei essa jornada. Foi só quando eu trouxe esse ingrediente para minha vida. Foi só quando eu passei a investir no meu emocional, na minha inteligência emocional. Foi só quando eu comecei a investir na minha mentalidade que a chave das coisas na minha vida começaram a mudar. Que todos aqueles resultados que eu mais sonhava, que eu nem sonhava, gente. Porque hoje eu olho para trás, assim, eu falo assim, meu Deus, eu andei isso tudo aqui para trás? Eu trilhei tudo isso aqui? Essa empresa aqui? Sério mesmo que eu construí isso aqui? Eu não, né? Porque ninguém constrói nada sozinho. Mas sério mesmo que eu fui capaz de construir esse time, de construir essa equipe, de trazer essas pessoas, de liderar essa equipe? Sério que eu consigo hoje inspirar as pessoas, que eu consigo treinar essas pessoas, desenvolver e me desenvolver? Porque, gente, não existe liderança sem autoliderança. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido, assim, cada dia da minha vida. E se a gente não tem a humildade de todo santo dia se desenvolver um pouquinho, um tijolinho, não tem como você atingir esse sonho. Não importa que ele seja material, que ele seja emocional, seja você ter um relacionamento, seja você ter um filho, não importa. O que você pensar passa pela sua mentalidade. E aí, hoje, eu trouxe uma pessoa pra lá de especial na minha vida, que participou dessa jornada lá atrás, lá no começo. Porque lá atrás, lá no começo, eu fui aprender PNL. Pra quem nunca ouviu falar, não é bruxaria, não é tecnologia. Quem é mais velho aí vai lembrar desse slogan. Mas, assim, PNL tem base científica, gente. PNL nada mais é do que a junção da linguística, tô falando certo, né? E da neurociência. E aí, eu ser hiperracional, como era, hoje não sou mais tanto, mas eu fui procurar, falei, não, tem que estudar esse negócio, esse Paranauê aqui, num lugar sério. E para eu conseguir me desenvolver, eu tive que procurar um lugar com um embasamento científico muito grande. E aí eu fui parar, me indicaram lá o INEX, que é um instituto muito sério, com muitos anos. O INEX já desenvolveu quantas pessoas, Vivi? Mais de 200 mil pessoas. A gente já está no mercado há 25 anos, né? Pois é. É muito tempo. Entre os fundadores do INEX está o Dr. Neil, que é um médico. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, um médico? O que um médico saiu da medicina para desenvolver isso? Então, assim, tem uma história incrível, né, por trás. Tem pessoas muito sérias, muito capacitadas por trás. E a Vivi, que é a irmã do Dr. Neil, que é uma dessas fundadoras, né? E que até hoje está lá, assim, à frente do instituto. E a Vivi participou de toda essa jornada minha de transformação por meio do INEX. Então, eu fui estudar programação neurolinguística. Programação neurolinguística, gente, é para tudo na vida. Eu fui estudar
Porque eu comecei a sentir que eu não tinha... Como que eu ia ter equipe? Como que eu ia construir uma empresa? Assim, você não tem como construir uma empresa sem ter equipe. Uhum. Você não tem como lidar com um cliente sem entender de gente. Sem dúvida. Como que eu sempre tive uma... Eu sempre sonhei com a maternidade. Eu sempre quis ser mãe, né? E aí, quando eu me vi mãe, eu falei, gente, esse negócio aqui não é fácil, não. Esse talvez seja o maior desafio, né? Acho que eu preciso me desenvolver um pouquinho como ser humano. E aí, poxa, tudo passa por eu me desenvolver como ser humano. E a PNL, ela vai lá na base, assim, na base da base da base. E é muito louco, porque eu falava muito isso para os meus liderados na empresa, principalmente lá, as minhas líderes. E eu falava, gente, o inconsciente, ele é muito poderoso, vocês não têm noção, né? Leiam, se vocês puderem, aí quem está ouvindo a gente, O Poder do Hábito. Mais de 90% das nossas decisões diárias são baseadas no inconsciente, não no cérebro racional, né? Uhum. E aí, quando eu li tudo isso e comecei a entender que tá tudo no inconsciente, eu falei, nossa, eu preciso estudar isso. E aí, hoje eu trouxe a Super Vivi aqui para falar com vocês. Gente, eu vou ler aqui para vocês verem o que é esta mulher. Master Practitioner em PNL, Head Trainer do curso Coaching Sistêmico com PNL, Trainer do curso Negociação e Vendas com PNL em São Paulo. Formada pessoalmente por John Grinder, o criador da PNL no Novo Código. Formada em hipnose clássica e ericksoniana. Desenhista industrial formada pela Universidade Mackenzie. Essa aí, tá tudo bem. Depois de tudo isso. E com certificação em neurocoaching. Então, assim, cara, a Viviane é uma pessoa, assim, que ela... Nossa senhora, né? Entender mais de desenvolvimento humano que ela, assim, né? E o Dr. Neil, eu não sei nem. Então, temos a missão hoje de falar aqui, ajudar. Eu sempre falo que aqui não é podcast, é aula-cast, porque as pessoas que vêm aqui transformam a vida de outras pessoas. Isso então, obrigada, Vi, por aceitar o convite. Imagina, para mim é um prazer estar com você, é um prazer relembrar a tua história, relembrar a minha história, né, da gente nesse caminho de busca pelo autoconhecimento, pela autoconsciência. Eu acredito que a autoconsciência é você ter clareza, né? E estar desperto aos seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos e os seus próprios comportamentos. Isso é muito importante, né? E a programação neurolinguística faz isso de uma forma brilhante, de você conseguir perceber como você programou, né? O seu sistema, né? Através da linguagem, que é o primeiro passo para se a gente quer mudar um comportamento ou mudar uma crença, eu preciso saber o que eu falo, porque o que eu falo é o que eu penso é o que eu realmente me comporto e que são os meus resultados. E de tudo isso que a gente está falando, e foi o seu começo da fala, a única coisa que a gente tem como concreto é os nossos resultados. Porque os nossos comportamentos não são conscientes, nossas ações não são conscientes, nosso sistema de crenças muito menos, né? Então, a gente trazer essa consciência para que a gente possa promover uma mudança, né, Dani? É muito importante a gente se permitir fazer isso, é o primeiro passo. Muitas pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas vai nascer, viver, morrer do mesmo jeito e não vai nem estar se importando com isso. Quando você fala de inteligência emocional, é algo tão abstrato, tão subjetivo, que a pessoa fala, que besteira, será que isso dá diferença na minha vida, se eu mudar o meu jeito de ser? Eu sou assim mesmo e ninguém vai me mudar. Síndrome de Gabriela, né? Nasci assim. Quantas pessoas assim. a gente ouve falando dessa forma, né? Ninguém vai me mudar, eu sou assim mesmo. Ou seja, a pessoa entra ou num certo conformismo ou numa certa arrogância de achar que o jeito dela, todo mundo tem que conviver com o jeito dela. Não é que as pessoas vão conviver, elas vão te aceitar, vão te suportar. Mas será que você quer ser uma pessoa só suportável? Né? Nossa, péssimo, né? Eu acho assim, pesado. Ou que legal que é você conseguir se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Né? Você ter tanta habilidade, tanta flexibilidade, tanta competência
Que não importa a sua forma de pensar, os seus valores, eu posso me conviver muito bem com você pensando de uma forma diferente e pensando que eu posso também aprender muito mais e ampliar meu sistema de crenças através da forma como você pensa, né? Isso que eu acho que é o legal da vida, é o legal da gente poder se conhecer mais, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu enxergo você, né? Mais eu consigo compreender você, mais eu consigo te entender. Nossa, maravilhosa essa frase. Quanto mais eu me conheço, mais eu enxergo você. Sensacional. Porque eu só vou enxergar você se primeiro eu conseguir mergulhar profundamente no meu ser, né? Saber quem sou eu, quais são os meus comportamentos que são bacanas, que me ajudam, que me facilitam a realizar os meus objetivos, quais são aqueles comportamentos que eu preciso desenvolver, porque realmente eles estão me atrapalhando, eles não estão sendo favoráveis ao resultado que eu quero. Então, quando eu faço isso, quando eu mergulho dentro de mim, quanto mais eu me enxergar, mais eu enxergo você. E numa liderança, isso é fundamental. Né? Se a gente vai falar de liderança, não adianta eu querer ser líder se eu não consigo nem olhar para o outro, nem entender como ele funciona, como ele processa, quais são os valores dele, quais são as habilidades e inabilidades dessa pessoa, para que eu possa realmente ajudar essa pessoa a se desenvolver para chegar no resultado de uma alta performance dela, né? Vivi, como que o INEX nasceu? Como que vocês decidiram enveredar por esse caminho? Nossa, olha, o INEX nasceu assim. Eu tinha feito um curso de programação neurolinguística e, nossa, eu me apaixonei. Isso faz muito tempo, né? Mais de 25 anos. E eu me apaixonei. Outro dia. Foi outro dia, né? Eu era bebê ainda. E eu conheci aquela ferramenta e falei, puxa, mudou tanta coisa em mim, me desenvolveu tanto, fez com que eu desenvolvesse tantas habilidades em mim, competências, realizar meus objetivos de uma forma mais fácil, ressignificar coisas da minha vida que me atrapalhavam, né? Mudar meu sistema de crenças para um sistema mais fortalecedor. E eu peguei e convidei o Neil para fazer o curso. Só que o Neil, imagina, um médico, não é ele é muito mais super racional, super racional. analítico. Eu sou mais comunicativa, eu sempre fui, vamos fazer tal coisa? Topo, vamos lá. Eu sempre fui muito aberta, mas quando eu convidei, ele super analítico, buscando resultado, querendo... como que eu provo para ele que aquilo realmente era bom? Eu falei, olha, eu não vou te provar nada, eu preciso que você acredite em mim e que você vá. Então, faça isso pelo meu amor por você. Eu acho que foi assim que talvez eu consegui levar ele para conhecer a programação neurolinguística. E, realmente, quando ele foi fazer o curso, ele voltou assim extremamente... Ele já é quieto. Ele voltou mudo. Eu falei, o que será que ele achou do que eu ofereci para ele, né? Essa ferramenta. E aí, ele realmente... nessa época, dava aula de inglês. Ele se aprofundou, não tinha quase nada, não existia site, não era era de informação ainda. Então, o pouco que tinha de informação eram livros que tinham sobre programação linguística que a gente trazia de fora, porque nem aqui tinha. E eu tinha que comprar numa livraria específica que eles traziam para mim, o livro para ele. E ele, sempre muito autodidata, ele devorou tudo que existia em programação neurolinguística na época. Ele realmente se aprofundou. Eu continuei dando as minhas aulas de inglês. Ele é neuro, né? Ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Eu lembro que ele conta que ele olhava assim as pessoas com questões psicológicas ou psiquiátricas e ele falava assim, não é possível que só existe esse tipo de tratamento ele para as sempre questões falou da isso. mente, ele ia né? para a psiquiatria antes de escolher a cirurgia de cabeça e pescoço. Só que quando ele foi ver a psiquiatria, ele via o quadro dos pacientes assim, há 10, 20 anos, sem melhora nenhuma, né? Só a base de remédio e sem melhora nenhuma. Ele falou, não é possível que não existe uma forma da pessoa se conhecer melhor e poder modificar comportamentos e tal. Ele falou, olha, talvez eu não vá para lá da psiquiatria, que realmente precisa de um tratamento maior de remédios. Eu quero uma pessoa que seja saudável, mas que queira modificar a forma de pensar, a forma de atuar na vida, a forma de resolver as situações dela. E aí a programação neurolinguística nesse sentido é muito bem-vinda, porque ela realmente... Ela é muito rápida. Rápida, prática, objetiva, gente, é um negócio direta. assim... hoje, quando alguém fala assim pra mim, não, porque eu tô fazendo terapia, eu falo, ai, meu Deus, pelo amor de Deus, procura um profissional que tem PNL, porque assim, eu sei que você vai ficar... Eu já fiz
a psicologia clássica, né? Assim, a terapia clássica. E é um negócio que você, às vezes, você resolve em dias, coisa que você passa 5 anos numa terapia para resolver. Sim, a terapia é bacana, eu gosto, acho legal a pessoa se conhecer. Mas eu vejo os grandes terapeutas, os terapeutas que realmente quer o avanço da pessoa, que não quer criar aquela pessoa aquele como vínculo, né? Aquela dependência. Uma dependência de anos, uma bengala, né? Fazer do paciente ele ser né, ficar dependente daquela terapia. Quando a gente pega um terapeuta que realmente quer que a pessoa comece a andar sozinha, que ela evolua, que ela consiga refletir sobre seus pensamentos, o que eles fazem? Eles pedem para fazer DL. Por quê? Porque o DL ele vai realmente aflorar, ele vai trazer muita coisa do inconsciente e para a terapia vai ser ótimo, porque a pessoa consegue entender como ela funciona e a hora que você faz uma terapia e você vai fazer perguntas e vai refletir. DL, para quem não sabe, é o principal curso do ENEX. Eu falo DL como se todo mundo conhece. Só para explicar tal. É o treinamento de desenvolvimento e liderança que tem a base no desenvolvimento de autoconsciência e inteligência emocional. Então, realmente, os grandes terapeutas, os bons terapeutas, eles vão falar, vai fazer, porque vai me ajudar muito na terapia para que essa terapia seja breve, para que eu consiga trazer conteúdo, para que eu possa trabalhar conteúdo e desenvolver. Porque o DL realmente ele faz isso, ele faz você trazer muitas informações que estão no seu inconsciente e você fazer uma mudança, né? Porque o cérebro, muitas vezes, ele joga, ele varre para debaixo do tapete algumas situações até para você se proteger, né? Sim. E aí eu lembro... Ele tem como função te proteger, né? Quando eu comecei terapia na vida, eu lembro que, assim, eu passei 2 anos para chegar numa situação que tinha sido bem traumática para mim. E a terapeuta virou para mim e falou assim, nossa, mas você demorou 2 anos para me falar o real motivo pelo qual você veio fazer terapia. E para mim era como se eu estivesse contando um capítulo da novela que nem... Sabe quando você fala assim, nossa, não sei se fui eu que vivi? Demorou 2 anos para tirar aquilo do inconsciente. Com certeza, porque a gente quer achar respostas no lado racional e consciente, mas não é assim. Exato. A maioria dos nossos traumas, comportamentos indesejados, a forma como a gente lida com o nosso emocional, não é de uma forma racional e consciente, né? Então, a gente precisa ter essa conversa com o nosso inconsciente, entender como funciona esse lado, que não fala a mesma língua. O nosso racional, o nosso consciente não fala a mesma língua do inconsciente. Eu preciso entender a forma que o cérebro funciona dos dois lados para que eu possa realmente entender como eu funciono. A partir dessa consciência, eu conseguir fazer uma mudança que seja efetiva, duradoura. Porque não adianta você querer mudar de uma forma só racional, consciente, porque essa mudança vai durar muito pouco tempo, ela vai ser efêmera. Daqui a pouco você volta aos velhos padrões, porque você não diagnosticou aonde que ele... A raiz do problema. É um padrão de comportamento que eu adquiri lá de trás, é uma crença que foi instalada, que fez com que eu desenvolvesse esse comportamento. O que é que causou, né? É uma crença em capacidade, em merecimento, em possibilidade, ou seja, existe N motivos para aquilo acontecer. Não adianta vasculhar só no racional que você vai fazer uma mudança muito, muito, muito efêmera. Vai durar pouco tempo e você volta aos velhos hábitos enquanto você não for na raiz do negócio, né? Tem gente que fala assim, tá bom, mas aí se você mapeia aquela crença, que é uma crença que você, sei lá, X... Ai, dinheiro é sujo, vai. Que uma crença que teve toda uma geração, né, que passou falando isso. Hoje a gente já sabe que isso não é uma crença legal. Mas, sei lá, a pessoa passou a vida inteira... E aí, se aquela... Como que é fácil alguma crença desse tipo, vai? Só se tem um exemplo aqui. Mas se a pessoa... Crenças que são reforçadas a vida inteira... É suficiente a pessoa simplesmente tomar consciência daquela crença que está limitando a vida dela, por exemplo? Ou e aí mudar o comportamento não desejado, para ela mudar o comportamento não desejado ou não? Tem crenças que são tão enraizadas pelo reforço dela várias vezes que ela vira uma crença que parece fato, né? Ela não é um fato, mas ela... Você começa a acreditar que a Terra é plana mesmo. Entendeu? Porque já aconteceu tantas vezes, repetidas vezes, né? O céu é violeta.
A repetição torna a crença mais Eu tô brincando, forte, gente, não né? é zero política aqui. Eu peguei um exemplo de fazer piada aqui. Mas, sei lá, o céu é violeta, a planta é, né, vermelha, X. Mas você começa a ver 3, 5, 10 vezes a planta vermelha, o Você que fala, você começa a não, falar? é É vermelha vermelha. mesmo. É. Então, e aí a gente tem que fazer realmente entender onde que eu aprendi isso, com quem que eu aprendi isso, em que situação, em que contexto isso foi colocado, inserido em mim, né? Aí primeiro eu trazer a consciência da onde que eu aprendi isso, com quem eu aprendi isso, trazer isso aqui, e aí sim eu tenho que fazer um trabalho para modificar isso, né? Uma modificação de hábito, de comportamento, para que eu realmente instale uma crença. A gente nunca vai arrancar uma crença da gente, ela vai perder força. Vai A ressignificar, gente vai ressignificar, ampliar. a gente vai ampliar o nosso sistema de crenças, onde aquela crença não faça mais sentido nenhum você ter que utilizá-la. Né? Eu não preciso mais usar aquela crença se eu tenho uma muito mais fortalecedora, né? Que vai me ampliar muito meus resultados, que vai realmente chegar lá. Mas, sim, dá para fazer mudanças assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é diagnosticar, é ter consciência da crença. Eu gosto muito assim. Tomou consciência? Coloca no papel. Escreve aquela crença, porque você tira a velocidade do pensamento, que é muito rápido. A hora que você escreve, você vai questionar: putz, eu acredito mesmo nisso aqui? Acreditar nisso vai me trazer ganhos ou prejuízos? Se eu acreditar nisso que eu estou escrevendo aqui, daqui 10 anos, que resultado que eu vou ter em cima disso? Aí eu trago uma racionalidade para aquilo, né? Aí eu começo a trazer uma racionalidade para saber o quanto aquilo vai ser favorável ou desfavorável, pensar dessa forma. Mas tudo sai do nosso pensamento, Dani. Eu preciso começar a perceber o que eu estou pondo para fora aqui. Quais são, o que eu estou verbalizando. O que eu estou verbalizando é o meu sistema de crenças. Só que, às vezes, a gente fala coisa que a gente fala, eu não disse isso. Né? Quando a pessoa te parafraseia ou refraseia o que você está falando, você disse isso, isso. Isso em processo de coaching, olha, você acabou de me falar isso, isso, isso. Aí a pessoa fala, não, eu não disse isso. Ela disse, mas ela é tão inconsciente, é tão enraizado o negócio, que ela não tem nem consciência que ela pensa dessa forma. Então, Não, igual quando você falou, a crença no papel, às vezes você olha e você fala, meu que ridículo. Não, eu tô falando isso. Eu fiz o Practitioner. Eu fiz o Practitioner, que é o primeiro curso do DL, que é maravilhoso. Pensa um curso maravilhoso para você entender como seu cérebro funciona, como seu inconsciente funciona. E assim, dinâmica. Então, assim, é prático, não é teórico. 100%. É 100% prático. E aí, você faz umas dinâmicas que você volta numas cenas que você fala, meu Deus, que medo! Como que isso aqui tava na minha cabeça? E aí, eu fiz o Master, que é o segundo curso, né? Que é o que você tem a formação também, sim, que é só crença. Sistema de crenças. É inteiro sobre sistema de crença. E a base da sua cabeça, a base de tudo que você faz na vida, são as suas crenças. Então, se você pegar qualquer pessoa séria que trabalha com inteligência emocional, sempre vai falar de crença. E aí, quando você vai fazer as dinâmicas que você consegue tirar algumas crenças assim pro papel, você fala assim, não, isso não é mentira. É meu mesmo. Mentira, sou eu mesmo que escrevi isso aqui? Isso é ridícula. Não é? Óbvio que você tá nessa merda. Desculpa, gente. Desculpa a audiência. Aqui tá liberado falar palavrão. Óbvio que você tá nessa merda desse resultado que você não consegue pra frente nisso aqui. Olha o que você tá pensando, filha da mãe. Exatamente. Né? Seu inconsciente ridículo. Mas exatamente, porque a gente começa a perceber que a única coisa que a gente vai ter como concreto é o resultado. Só que a gente tem que questionar o resultado. Se é só isso que eu consigo enxergar, eu gosto sempre assim de separar. Eu gosto muito de coaching, eu falo assim, separa a sua vida como se fosse uma pizza em vários pedaços, onde um pedaço é sua saúde física, outro é sua saúde intelectual, outro é sua saúde financeira, outro é sua saúde profissional, o seu relacionamento, a outra parte é seu lazer. Você vai dividindo a sua vida em várias áreas e começa a perceber os resultados que você está tendo em cada área da sua vida. É um resultado positivo, favorável? Que nota você daria para aquela tua área da tua vida?
Você está satisfeito com aquilo? Existe algum incômodo naquela área da sua vida? Qual é esse incômodo? Ou seja, pelo resultado, eu começo a abrir a possibilidade de enxergar esses comportamentos inconscientes, essas crenças inconscientes que eu tenho. Eu começo a entender isso. Qual é o comportamento meu que está gerando esse resultado? Né? Aí a gente começa a fazer essa reflexão. Mas parece que as pessoas não pensam no que elas pensam. Eu sempre pergunto assim, você pensa sobre o que você pensa? Porque vai vir milhões de pensamentos na sua cabeça durante um dia. Alguns que não vão te comprometer em nada, pensamentos bobos, etc. Mas tem pensamentos, aqueles recorrentes, que falam assim, que está mexendo com a tua autoestima, que está atrapalhando o seu resultado. São pensamentos que não te favorecem a um sucesso. Ou seja, você vai ter pensamentos mais voltados ao teu sucesso ou ao teu fracasso. O que você está fazendo com teus pensamentos? Eu começo a precisar ter que pensar sobre o que eu penso, porque senão eu não vou gerenciar minha vida do jeito que eu quero. Eu não vou ter o resultado que eu quero. Eu vou começar realmente a me limitar dentro de pensamentos negativos, pensamentos que me limitam a realizar os meus objetivos. Eu começo a acreditar que eu não sou capaz, que eu não posso, que é difícil, que isso não é para mim. E aí vem crença em capacidade, em merecimento, impossibilidade. Eu só vou ter um cargo melhor quando eu fizer tal formação. Eu só vou conseguir ser feliz quando eu casar. Então, é uma crença em possibilidade. Né? Então, eu preciso começar a gerenciar os meus pensamentos. Deixa eu pensar no que eu estou pensando. Isso aqui está bom pensar dessa forma? Isso está razoável? Isso me dá um resultado favorável ou não? Mas eu tenho que estar desperto durante a minha vida, né? A maioria das pessoas vão viver sem estar despertos à vida, né? Eu tenho uma teoria de que as pessoas vivem como zumbis hoje em dia. Desculpa você que está ouvindo a gente que não está nessa categoria. Aliás, se você está ouvindo a gente, provavelmente você já não está nessa categoria. Você já começou a acordar para a vida, Você já está né? acordado para a vida. Então, olha que lindo. Parabéns, você que está aqui. Porque você já tem a humildade de estar se desenvolvendo. Você falou uma frase, eu pensei em duas coisas quando você estava falando. Uma, a frase sensacional do seu filho, que já foi criado desde o berço na PNL. Como é que foi o preço que todo mundo vai pagar um preço. Sempre você vai pagar um preço. Que pode ser do sucesso ou do fracasso. Que preço você quer pagar? É do sucesso ou do fracasso? Pagar preço você vai pagar, dos dois jeitos. Se você for ter sucesso, você vai ter que ralar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que se empenhar, você vai ter que sair de uma zona de conforto, você vai ter que fazer isso. E você vai pagar esse preço do sucesso. Agora, eu acho o preço do fracasso ainda mais pesado, né? Eu acho ele mais pesado, porque ele te coloca numa inércia, numa zona de conforto, ele te coloca numa imobilidade, ele te coloca numa prisão dos seus próprios pensamentos e comportamentos. Eu acho pior o preço do fracasso, né? Embora a pessoa fala... Eu já escutei muito essa frase, a ignorância é uma bênção. Mentira. Olha aí, é uma crença que estão colocando na sua cabeça que é uma mentira, na verdade. Brinca, né? Aí eu brinco com essa frase, mas a gente não deveria falar essa frase. Não deveria. Mas tudo bem, a pessoa fala, ignorância é uma bênção. Se você pensar, quando nada te incomoda, realmente você está numa incompetência inconsciente. Eu nem sei que não sei, então não me faz falta nenhuma. A ignorância é onde nada te faz falta, mas também você não sai dela. Eu vejo esse estágio de aprendizagem, a incompetência inconsciente, como uma prisão onde você nem sabe que está dentro dela. É como se você nem soubesse que existisse um outro caminho possível. Assim, eu sempre vivi dentro desse espaço, que é essa prisão de que nem sei que não sei. Não vai te incomodar, realmente não vai te incomodar. Mas também você não vai sair dali nem para dar um passo para frente, nem para trás. Eu não sei se é assim que você quer ter a sua vida, né? Se você quer ter esse resultado de ficar numa inércia total, de nascer, viver, morrer, assim como se passasse 10 anos e você vivesse 10 vezes o mesmo ano.
Passa 20 anos e você não produziu nada diferente. 20 vezes o mesmo ano. 30 vezes o mesmo ano. 40 vezes o mesmo ano. 50 vezes o mesmo ano. 80 vezes o mesmo ano e você morreu. E você não fez nada. Eu não sei se a gente veio para a Terra para fazer isso. Eu acredito que não. Nem eu quero. Tenho certeza que não, Deus me livre e guarde. Eu não quero viver isso. Mesmo que eu tenha que ralar, sofrer, chorar, Eu também. me empenhar, me dedicar, ter que desenvolver competências. Quem reza pela chuva não pode reclamar da lama. Sem dúvida. Não é não? Mas você paga o preço do sucesso. Com certeza. Paga o preço da lama. Né? Você sabe, e aí uma outra coisa que eu lembrei quando você estava falando, que era assim, você falou de crença de merecimento. E aí eu fico observando nos meus liderados como que o merecimento impacta o desempenho deles. Exemplo, não conseguir delegar com eficácia. Uhum. Porque se eu não sinto que eu mereço o meu cargo, que eu mereço o lugar que eu ocupo, eu não vou ocupar ele com propriedade. Não vai. E se eu não ocupo ele com propriedade, eu tenho que me ocupar de como outra que coisa. eu vou né? delegar? Como que eu vou virar e falar assim, olha, eu preciso disso com assertividade, né? Olha, eu preciso disso em tal prazo, de tal forma. Você precisa de apoio, vem cá, vou te treinar. Não, eu tô sempre pedindo como se aquilo fosse um favor que a pessoa estivesse me fazendo. A pessoa não tá te fazendo um favor. Não. A pessoa precisa entregar o trabalho dela para você como liderado que ela é seu. Aliás, E você está ela precisa tirando a entregar possibilidade dessa pessoa de se desenvolver. Passei, meu Deus, até essa ficha dos meus... Até hoje ainda tá caindo dos meus liderados, né? Sobre os liderados deles. E eles não entendem isso. Mas eles você sabe acham que eles estão sendo muito bonzinhos e que eles estão sendo chefes incríveis. Estão deixando de pessoas imaturas na sua equipe o resto Exato, tratando igual criança, né? Exatamente. Então, eu vejo que o merecimento, esse é um primeiro reflexo. Eu vejo que a falta de merecimento, né? A falta de merecimento impede eles de delegarem com propriedade, de se desenvolverem, de desenvolverem a sua equipe. E aí, eles não têm consciência sobre isso. Outro dia, uma liderada minha... contra isso, sabia? A pessoa fala assim... Quando você traz isso para o racional, a pessoa fala assim, imagina! Como que eu posso acreditar que eu não mereço tal coisa? Racionalmente... Ela acha que ela arrasa. Então, racionalmente faz sentido a pessoa pensar assim, não, eu mereço tudo. Racionalmente, imagina que eu vou ter uma crença em merecimento que eu não mereço. Eu mereço sim. Racionalmente ela pensa assim, mas o que ela faz demonstra que... Tá lá no inconsciente. Assim, imagina que eu vou pegar esse cargo. Não é para mim. Não é para mim. Mas ela não tem essa é um sentimento Então, o que acontece? Quando ela tá para realizar aquele cargo... Ela se auto-sabota. Ela começa a não realizar. Ela começa a fazer o trabalho do outro é menor, porque ela não quer se arriscar. Ela começa a procrastinar. Fica lá na zona de conforto, procrastinar. Ela vai ter uma série de comportamentos que é para não pegar aquele cargo. Só que ela não entende que ali tem uma crença que ela está acreditando que ela não merece aquilo. Por que ela não merece? Aí vem um monte de coisa. O que vai passar na cabeça dela? Porque eu não me preparei para isso, porque tem pessoas que são melhores que eu. Aí vem uma série de pensamentos que faz com que ela acredite nisso. Quanta gente que vai bem, começa a ganhar dinheiro, daqui a pouco, puf! Ou perde tudo, ou estaciona, ou dá um... Ela dá um jeito. E aí, sabe como que uma das minhas lideradas percebeu isso que eu estava tentando falar para ela? Dani, fui fazer um exercício de um livro de coaching. Olha como coaching também é maravilhoso. É poderosíssimo. Que o exercício... Sabe qual que era o exercício? Lembre de a última situação de sucesso que você teve na sua vida. Ela não conseguia lembrar. Essa pessoa tinha passado, no período de 2 anos, por pelo menos 2 promoções, um casamento, sucesso na vida pessoal. Sim, e ela não enxergava. Ela travou. Comum isso. Ela travou. O livro perguntava não eram assim 5, 10, era uma situação de sucesso. Ela não conseguia enxergar nenhuma. E ela não conseguia enxergar nenhuma. Normal, acontece isso mesmo. Aí eu falei, pelo amor de Deus, ficou claro agora a sua falta de merecimento? Ela falou, meu Deus. Eu falei assim, como é que você acha? Você entende por que você não está conseguindo delegar? Você entende por que você não está conseguindo se desenvolver? Você entende por que eu estou tentando te puxar para cima e você não está vindo?
É. Você sabe que tem um exercício que a gente faz no coaching, que a gente pega assim, vários temas: dinheiro, sucesso, lazer, vários Então, temas. assim, quem tá ouvindo a gente, Eu vou dar faz até esse dica, eu vou dar essa exercício. dica de fazer esse exercício. Separa assim: sucesso, dinheiro, lazer, finanças, vários temas. Aí você coloca assim: como teus pais pensavam em relação a sucesso? Vamos pegar sucesso como exemplo. O que era sucesso para os teus pais? O que era sucesso na sua infância? O que era sucesso na sua adolescência? O que é sucesso para você na sua vida adulta? E que será sucesso para você quando você tiver 70, 80 anos? E aí você começa a perceber nessa linha do tempo aonde que estão as crenças que vieram lá de trás, né? Aliás, há mais dos seus pais em você do que você suponha, né? Não adianta falar que não queira negar que uma hora você vai ter que encarar que muitas coisas, muitos padrões que você tem vêm lá de trás e não adianta. Agradeça, porque eles fizeram o melhor que podiam. Honre e Né? tá tudo Honre, certo. agradeça e continue o seu caminho, agora sim com maturidade, para você tomar uma escolha do que você quer fazer. A partir de agora. Agora, se a gente não começa a trazer maturidade para a nossa vida, a gente vai viver realmente refém das experiências que a gente viveu, dos padrões que a gente adquiriu. Eu não sei se é isso que você quer viver da sua vida, né? Mas eu só consigo tomar essa decisão de honrar, agradecer e pegar meu caminho e seguir para frente da forma como eu acredito hoje que é importante, a hora que eu coloco a minha vida na minha mão, né? Agora, como que eu posso colocar minha vida na minha mão? Eu tenho que dar conta. A maturidade, ela vem quando você dá conta da tua vida em todos os aspectos da tua vida financeira, da tua vida profissional, da tua vida psicológica, de todas as áreas da sua vida, você fala assim, agora eu dou conta sozinha, eu não preciso que ninguém me dê conta para mim. Então, esse caminho que você está falando, eu vim trilhando o meu caminho aí, buscando ferramentas, para quê? Para que a gente dê conta. Eu dou conta de toda a minha vida hoje? Não, nós somos seres em evolução. Mas quanto mais você abrir a tua percepção de você mesmo, mais você vai perceber onde tem deficiência, onde que eu preciso olhar com carinho na minha vida e falar assim, ó, existe um incômodo nessa área da minha vida. Isso aqui não está legal. Isso aqui está me incomodando. Agora, você vai viver com incômodo e não vai resolver? Tapar o sol com peneira? Né? Amanhã deixa, vai, uma hora resolve. Não, as coisas não se resolvem sozinhas. Você precisa ter o seu carinho e esforço para resolver as coisas. Tempo resolve algumas coisas? Resolve. Algumas coisas resolve. Mas para o sucesso, o tempo só não vai te favorecer, só o tempo. Se você não agir. Se você não atuar, o tempo não vai resolver. O tempo resolve algumas coisas do passado? Resolve. Mas existem ferramentas para resolver coisas do passado que são mais poderosas e mais rápidas? Né? Eu posso avançar no tempo, já que o tempo a gente está percebendo que está passando cada vez mais rápido. Né? O tempo passa rápido. Então, hoje eu quero ter ferramentas para que eu possa solucionar meus problemas. Né? E não virar refém das circunstâncias, refém dos obstáculos que eu tenho, refém dos meus comportamentos, das minhas reações, como a maioria das pessoas vivem, né? Refém das coisas que acontecem. E aí se das reações dos outros, que é o pior ainda, né? Colocar, não, eu reagi assim porque fulano me falou tal coisa. Então, mas não, fulano tem culpa de alguma coisa? Não, fulano tem os comportamentos dele. Isso não te pertence. Agora, o que você vai fazer daquilo que te afetou e como você vai cuidar de você em relação a isso é sua responsabilidade. Né? Você não tem responsabilidade pelo comportamento do outro, mas pelo que você sente em relação a isso. E como você reage. Reage, né? em relação a isso, atua em cima disso. É tua responsabilidade cuidar. Né? Não modificar o outro, mas modificar o seu sistema para que você favoreça e numa hora nada, não digo, né? A gente já aprendeu no Poreador Modal do Pratija. Nada, não. Mas que pouca coisa te afete. Né? Quanto mais você minimizar isso para que você consiga atuar e não ficar afetado com as coisas. Né? Enquanto você está sob as coisas, você não age.
né? Enquanto você está à mercê Até daquilo, sair do né? prumo, mas do eixo, mas voltar logo, né? Hoje em dia eu falo assim, eu sofro. Mas sofro Como rapidinho. qualquer pessoa, mas eu vou dar um tempo Eu para esse sofro sofrer. rapidinho e volto rapidinho. Eu vou morrer, vou me descabelar até amanhã cedo. Aí Amanhã depois eu tenho prazo para sofrer. Sofrer com prazo. Eu vou sofrer com Sofrer prazo, com prazo de validade. Amanhã cedo eu vou lá e vou resolver. Não adianta eu ficar sofrendo o resto da vida. Vamos combinar, Como né? tem gente que fala, isso nunca vai ter fim. Isso é uma frase de quem tem que ir abaixo, que eu falo do consciente de adversidade. Quem lida mal com a adversidade, ela vai falar, isso aqui nunca vai acabar. Isso não tem fim. É sempre assim comigo. Isso são frases de pessoas que têm o que é abaixo. O que é ter o que é abaixo? A gente ouve falar muito sobre QI e QE, né? Consciente de inteligência e Consciente emocional. Mas o QA é o consciente de adversidade. Que hoje quem quer ter... Como você lida com isso? Hoje quem tem sucesso, os líderes que têm que ter sucesso, tem que ter QA alto. É assim, vê o problema, vê a adversidade, vê o obstáculo, como que eu resolvo isso? Criar um sistema foco na solução. Foco na solução total. Né? Você focar direto na solução. Agora, quando eu não faço isso, quando o meu QA está baixo, eu começo a focar no problema, eu começo a terceirizar o problema, eu começo a me vitimizar, eu começo a culpar o outro. Todos os padrões de quem tem QA abaixo. E o que é ter QA abaixo? É não ter maturidade. A gente está falando de maturidade, é a capacidade que você tem. O QA alto mostra que você é uma pessoa madura, que você já colocou tua vida na tua mão e você vai para resolver o negócio. Está aqui? Tem desafio? Tem. Eu não vou ficar, tudo acontece comigo, isso não vai ter fim, isso tinha que ser comigo. São frases de quem tem que ir abaixo. Por isso que eu falo, pensa no que você está pensando. Traga consciência na forma como você pensa, porque isso vai tirar você dessa situação. E a gente tá numa era de adversidade. A gente acabou de sair de uma pandemia. Né? Aí você tá num mundo transformado por inovações do tipo inteligência artificial. Aí eu tava lendo que ano que vem o Sol tá passando por uma série de transformações, que vai ter umas ondas magnéticas que a gente pode ficar sem internet até de semanas a meses. Imagina o quanto que não vai ficar caótico. Quanto a gente vai pirar. Então, assim, a gente pensando, a pandemia não vai ter tão cedo. O Sol aí vai trazer uns Paranauê no ano que vem, tá, minha gente? Então, assim, cara, é isso aí. Tem que estar pronto para adversidades. Como é que você vai fazer? Como é que você vai reagir? Como é que a gente vai falar, como que eu resolvo isso? O que está acontecendo? Aliás, 3 frases, eu falo assim, são perguntas super poderosas do Coaching. O que, como e quando? O que eu tenho que fazer, como e quando que eu tenho que resolver isso aqui? Não deu certo de um jeito, como que eu resolvo? Eu tenho que ter um plano B, eu tenho que ter uma solução para aquilo. Eu preciso pensar assim, a criar uma máquina de solução. E eu falo assim, sorte sua quando você traz a responsabilidade para você, para as coisas, e não joga a responsabilidade no outro. Porque a própria palavra, a linguística da palavra responsabilidade, quer dizer habilidade de resposta. Então, quanto mais responsável você for, mais hábil você tem de responder às situações que te acontecem. Seja responsável, traga a responsabilidade, a habilidade de resposta para você. E eu gosto muito, quando eu estou no coach, eu falo assim, gente, começa a pensar assim, você está vendo o outro passar um perrengue, sorte sua que o perrengue não é seu. Então, dissociado, você começa a pensar, como que eu resolveria isso se eu estivesse no lugar dele? Começa a criar uma máquina de solução, de pensar assim, como que eu resolvo isso? A sorte sua que quando você não está no problema, que é mais fácil. Né? Se o problema não é seu, parece que quando o problema é do outro, é mais fácil resolver. E é mesmo que você não tem emoção no meio. Associado àquilo. Então, fulano está passando um perrengue, putz, se eu estivesse no lugar dele, como que eu resolveria isso? Então, começa a criar uma máquina de solução. E não ficar numa máquina de problema reclamando, chorando, justificando, culpando o outro. Né? A gente fala muito isso em feedback. Receber um feedback não justifica. Faz qualquer coisa, joga o feedback fora, se você quiser. Mas não justifica, porque a hora que você justifica um feedback, no seu inconsciente é como se você tivesse resolvido. Mas você não resolveu. Você só justificou. Nossa! Você só justificou. Essa foi para
Olha, hoje acabei de passar por uma situação que eu tentei explicar isso, mas agora você explicou com maestria. Eu precisava dessa clareza. Você faz qualquer coisa que você quiser. Você pode até jogar o feedback fora. Você só não pode responder. Justifica. Não responde e não justifica. Escuta. Escutou o feedback? Pensa assim. Isso aqui, no que eu posso melhorar com isso que eu ouvi? Existe uma forma de eu melhorar com isso que eu ouvi aqui? Dá para eu melhorar? Aproveita. Não dá para melhorar? Ok, agradeça. Valeu, vai. Tudo bem, me falou, pode ser que a pessoa não tenha noção de dar feedback, tudo bem, mas se ela fez o melhor que podia. Né? Então, eu tenho que pensar assim, a única coisa que eu não posso é justificar na hora que eu ouço. Porque a hora que eu justifico, eu arrumo um mecanismo de achar que eu resolvi. Mas eu não resolvi. Eu só arrumei uma desculpa, uma justificativa. Terceirizei. Que faz parte do que é abaixo. O que é abaixo faz? Ele justifica, ele terceiriza, ele se vitimiza, ele culpa. E reclama. Se você estiver fazendo um desses comportamentos, significa que você precisa elevar o seu QA. Vamos anotar aí. Justifica, terceiriza, reclama, culpa. E falei mais um, hein? Justifica, terceiriza, reclama, culpa. E? Nossa! Não sei, vitimiza. Mas... Vitimiza. Eu tenho certeza... cabe numa mão. Eu tenho certeza que você que tá... Alguém já viu aí alguma pessoa... alguma empresa passando por isso? Olha... Empresa... Gente, eu acho que é o mal do século, principalmente das atuais gerações, assim. Falta de responsabilidade. Por isso que eu amei a sua definição. Autorresponsabilidade. Todo mundo que entra na Rugido recebe um livrinho chamado Autorresponsabilidade. E mesmo assim, as pessoas às vezes não entendem. Você sabe, Dani, porque assim, gente... Não entende. Quando eu vou fazer um processo de coaching o que está acontecendo com as pessoas, com essa juventude? É imediatismo. Eu acho que tudo é muito rápido. Olha, ninguém escuta mais um áudio num X, nem 1,5, né? Já vai para o 2. E se tivesse 2,5, já estaria lá também. Então, um mundo muito veloz. Essa velocidade, ela também faz com que o jovem acredite que para realizar as coisas vai ser rápido desse jeito. Então, aquela paciência, aquela persistência, aquele empenho, aquilo que precisa ser feito para que chegue no resultado, no ponto B que a pessoa quer, ele não quer. Então, se não consegue rápido, ele não muda a estratégia. O jovem, ele não muda a estratégia. Ele muda já o objetivo de uma vez. Não deu certo, eu vou fazer outra coisa. E esse imediatismo, ele gera uma frustração muito grande. Parece que ele nunca está realizando nada. Não é que ele não está realizando, ele está parando o processo antes do tempo. Para você sair do ponto A para o ponto B, existe uma jornada. E o jovem, ele quer fazer essa jornada, um trampolim do A para o B, sem passar pelos desenvolvimento de competências, estratégias. Né? Ele quer resultado imediato, como é escutar um áudio no 2x, como é passar de fase no videogame, como é tudo muito rápido. Só que o mundo não é assim. Embora a gente está vivendo num mundo veloz, para você realizar objetivos, você precisa ter um caminho para isso. E esse caminho que o jovem não está querendo trilhar. Ele não tem a paciência, os jovens são impacientes. Por né? natureza, sempre foi assim, né? Sim. Fomos jovens, eu e você. Mas na nossa época, a gente ainda não tinha tanta coisa que colocava a gente para fora. O mundo, o mundo, ele te coloca para fora o tempo inteiro. Você está no Instagram, você tá sempre olhando o que é de fora. Uhum. A vida do outro, as coisas do outro, os resultados dos outros, as coisas... E você não está olhando o que está de dentro. Para dentro. Então, você está esquecendo de mergulhar dentro de você. A gente está cada vez menos introspectivo. Como que a gente, como pai, como líder, porque a gente tá vindo aí, tal da geração Z, a tal da, né?
Assim, como que a gente, como pai, como líder, como que a gente faz para desenvolver essas pessoas, para frear esse mundo líquido? Eu tenho um trabalho gigante com a Bia, assim. Eu não sei se eu já te falei, mas a Bia, ela não tem rede social. A não Que ser ótimo. um canal de game que eu deixei debaixo do meu tempo, canal, né? que uma vez por semana ela vai lá, grava um videozinho, sob meus olhares atentos ali, meu olhar atento do pai também, que apesar da gente estar separado, a gente é super alinhado, né? Da gente ter se separado, a gente é muito alinhado em relação à educação dela. Que ótimo. Então, a gente, graças a Deus, tem uma visão muito parecida. É ótimo. E a gente tem muito essa E por que preocupação você faz isso? com Você já ela. parou para pensar? Porque você tem muito filtro de rede social. Você tem muito filtro do que é Eu bom, do que é ruim, do que é consigo- certo, do que é errado, do que vai te trazer benefício, do que vai te trazer Muito. malefício. Eu né? consigo usar a rede social com o olhar do, puxa, isso aqui é sensacional, tá? Não vou pular pro próximo, vou absorver isso aqui, vou aplicar essa informação. Não vou ficar no looping do algoritmo, scrollando aqui, chega por hoje. Eu consigo ter esse filtro, esse freio. Aham. Mas eu sei que ela não. Sim, ela é pequena para isso. Ela né? é pequena, ela é a pessoa do like, né? Assim, no outro dia, o blog na escola, fizeram um blog na escola para todo mundo colocar o texto. Ela, mamãe, meu texto, será que vai ter muitos likes? Eu falei, socorro, olha que que cruel. O mundo, ele te coloca para fora. A opinião do que outro a gente faz? é mais importante do que a sua Então, própria. Só que a gente já passa por esse processo de aceitação no offline, né? Porque quem nunca sofreu bullying antigamente? Quem nunca? Quem não, né? Eu sofri pra caramba quando eu tava Sim. na escola. Imagina, eu era magra. Ai, queria hoje sofrer desse mal, gente. Sempre fui magra, sofri o bullying sabe? Meu apelido na escola, juro por Deus. Aí, ó, os ex-colegas de escola, se ouvirem, viu? Eu lembro disso. Magrela, lembra que lançou aquela mountain bike? Ai, eu queria tanto sofrer disso, gente. Hoje, é uma dificuldade hoje emagrecer, mas enfim, na época era um bullying. E aí, sofria com isso no offline. Então, assim, o que a gente faz com essa sociedade, com essa molecada, com essa geração? A gente precisa fazer eles pensarem. A melhor forma de você fazer uma pessoa pensar é fazer perguntas. Então, você não dar respostas. A hora que você faz uma pergunta, a pessoa tem que repensar no que ela falou. Cutucar. Então, a pergunta, ela faz você refletir. Ela te traz reflexão. Então, a melhor forma de você fazer uma pessoa realmente mergulhar para dentro dela é você fazer pergunta. Então, o método socrático, maravilhoso. Sócrates já dizia isso, né? Tudo que sei, que nada sei. Então, mas é fazer a reflexão. O que é refletir? É você pensar sobre o que você pensou, sobre o que você falou. Então, a hora que você joga uma pergunta, a pessoa tem que parar, pensar no que analisar no que ela estava pensando, falando, para que ela possa desenvolver um novo pensamento ou uma explicação do que ela estava falando. Então, eu acho que para o jovem funciona muito isso. Você não ficar dando todas as respostas, mas sim fazer grandes perguntas para que ele passe para parar, pensar, falar, peraí, deixa eu ver, né? Fazer perguntas sobre o próprio comportamento que ele teve, fazer ele refletir e não dar as respostas tão automatizadas, tão fáceis, porque hoje as respostas estão muito acessíveis. Você aperta um Google, você tem a resposta todo o tempo inteiro. Você tem resposta para tudo. Google, ChatGPT, ainda por cima resposta gerada, né? Inventada, porque a inteligência artificial ela é generativa, então, ela cria da cabeça dela. Então, você imagina como se a gente não parar para fazer uma reflexão, o quanto a gente pode virar uma pessoa robotizada. Robotizada, assim, sem pensamentos. A gente virou especialista em pegar texto criado por inteligência artificial. Então, a gente já sabe quando passou por um chat GPT. Pensa o quanto você vai ficar limitado às crenças e os pensamentos dos outros, não seus. Cadê a tua identidade? Cadê você? A essência das coisas. Então, a gente luta tanto para que a pessoa responda: quem é você? Essa é a minha luta constante. Quando você falou de transformar, se eu fosse definir a minha missão de vida,
Em uma palavra seria transformação. Se eu fosse definir o DL em uma palavra só, é difícil você definir um DL numa palavra, mas se eu tivesse que definir, eu definiria em transformação. Mas a transformação só vem na hora que você se habilita a fazer isso, você se possibilita a fazer isso, você se abre a isso, né? E sai de um pensamento só massivo e ter a sua própria identidade bem desenvolvida. Quem sou eu? Quais são os meus valores? O que é importante para mim? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas inabilidades? Qual é a minha missão? Ou missões, né? Que a gente Vamos não tem uma explicar só. o DL, para quem está ouvindo. DL, Desenvolvimento e Liderança, é um treinamento Isso. para as pessoas liderarem as suas próprias emoções. Exatamente isso. Tá bem explicado? Tá bem explicado. O DL, muita gente fala assim, mas o nome do DL, eu chamo carinhosamente de DL, eu já falo DL Virou como DL, se né? todo mundo soubesse o que é DL na vida, né? Eu gostaria que todo mundo pudesse ter. Eu falo assim, hashtag todo mundo merece um DL. Não, todo né? mundo. Não, inclusive, assim, é muito engraçado, porque os colaboradores da Rugido que fizeram o DL, eles voltam e as pessoas falam assim, gente, mas o que é isso? É lavagem cerebral? Porque as pessoas chegam na Rugido falando assim, porque isso, aconteceu tal coisa. Nossa, você não pode contar, né, as dinâmicas que acontecem, porque daí se alguém mais for fazer, depois não tem o mesmo impacto. Nossa, porque não sei o quê, a pessoa só fala do DL. Aí os outros falam assim, gente, esse negócio é lavagem cerebral, tipo... Você sabe que às vezes eu escuto assim, mas será que isso é lavagem cerebral? E eu penso assim, não seria bom se existisse uma lavagem cerebral? Vou tirar toda a sujeira que tem aqui dentro, todas as crenças limitantes, todos os comportamentos indesejados. Seria ótimo. Eu ia deixar aqui o meu cérebro para lavagem cerebral. Mas não é isso. Não é. O DL é um treinamento de desenvolvimento e liderança. E o nome foi bem escolhido. Porque quando a gente fala... Poxa, mas é um treinamento de desenvolvimento e liderança, mas eu não sou líder, eu sou mãe. Mas você lidera? Lógico. Tá. Aliás, uma boa mãe lidera o seu filho. Lidera. Você tem uma empresa, você lidera? Com certeza. Você tem uma casa, você lidera? Com certeza. Você tem amigos, você lidera? Né? O tempo inteiro você está liderando e administrando as coisas. Porque se você tem amigos, você tem que administrar essa amizade. Sim. Você tem que gerenciar essa amizade. Porque se você não gerenciar, não vai ser uma amizade, não vai ser uma amizade verdadeira, vai ser um colega, não vai ser um amigo. Sim. Então, se você tem, em todos os aspectos da nossa vida, a gente gerencia, a gente administra e a gente lidera. Sim. Só que a gente não aprendeu isso na escola. Não, ninguém aprende. Ninguém aprende. O que a gente aprende na escola? Português, matemática, inglês, matérias técnicas. Sim. Que eu acho um erro, porque eu acho que toda escola... Tinha que ter inteligência emocional, no mínimo, e tinha que ter inteligência financeira. Inteligência emocional, inteligência financeira e inteligência social. Seriam 3 matérias que deveriam ser básicas, como qualquer outra matéria técnica que a gente tem. Só que a gente não tem. E aí você vai aprendendo a viver levando as pancadas que a vida te dá. Né? Então, as experiências da vida vai fazendo com que você crie um mecanismo de defesa, um comportamento novo para lidar com aquilo. As experiências da vida. Só que isso toma tempo, né? E você não precisa sofrer para aprender. Você pode aprender de uma forma onde você entenda como você funciona. Quais são os seus comportamentos, né, que são favoráveis, enxergar os teus comportamentos, porque os nossos comportamentos são inconscientes. As nossas decisões são inconscientes. A gente não decide o que a gente quer. A gente decide o que a gente está preparado para decidir. Que a gente está programado. Programado e preparado. Você vai dar conta decidindo daquele jeito, porque é aquilo que você tem de recurso. Então, a gente não decide o que a gente quer, a gente não se comporta do jeito que a gente quer. Por isso que muitas vezes acontece da gente falar assim, ai, o que eu fiz? Nossa, o que eu falei, que eu não devia ter falado. Ou eu deveria ter me posicionado de tal jeito naquela situação e eu não me posicionei. Depois a gente racionaliza, não é? Depois que passou a situação, a gente racionaliza. O DL ele vem para trazer essa consciência. Esse preparo para que você tenha ferramentas para você desenvolver
os teus comportamentos, enxergar primeiro. Quais são os comportamentos, ações que eu tenho que são legais, que são bacanas, que me ajudam, que me fazem com que eu realize meus objetivos. E quais são aqueles comportamentos que falam, meu Deus do céu, se eu continuar com esse comportamento daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu estou acabando com a minha vida. Né? Reações, né? As reações que a gente tem. E desenvolver inteligência emocional. Então, lá a gente vai entender a função de cada emoção. A gente trabalha 4 emoções básicas, que é alegria, tristeza, medo e raiva. Por que essas 4 emoções básicas? Porque qualquer animal tem essas emoções. E o que o homem fez? O homem misturou essas emoções. Por exemplo, a mágoa é a mistura da raiva com a tristeza. A irritação é uma derivação da raiva. A ansiedade é uma derivação do medo. A depressão é uma derivação da tristeza. Até a alegria, se mal administrada, te gera resultado negativo. Então, o que a gente vai fazer ali é entender qual é a função das emoções, ter a consciência de como eu gerencio as minhas emoções hoje e, a partir dessa autoconsciência, que é o que a proposta do DL é trazer autoconsciência e autoconhecimento para que você possa, a partir dali, quando você passar por situações de adversidades, obstáculos, desafios, você ter as melhores respostas, os melhores comportamentos, as melhores ações, as melhores decisões e a melhor emoção bem gerenciada para que você chegue no resultado que você precisa, né? A gente sempre fala, uma emoção mal gerenciada vai te trazer comportamentos que você fala assim, meu Deus do céu. Né? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu sempre falo para a Bia, né? Porque a Bia está naquela fase pré-adolescente. Meu Deus do céu, estou me preparando psicologicamente. Não, estou me preparando em todos os sentidos. E aí, às vezes eu falo para ela, né? Um dia ela me falou um negócio que eu fiquei super magoada. Eu falei assim, filha, eu sou sua mãe. E mãe e pai, a gente perdoa, né? Porque a gente ama incondicionalmente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez hoje você não entenda, porque você tem só 10 anos. Tá, vai fazer 11, mas assim... Eu espero que você um dia não seja aquela pessoa que só valorize quando você perde as pessoas. Porque mãe e pai perdoa, mas às vezes a gente perde as pessoas por coisas que a gente fala. E a gente magoa os outros. E é isso, porque essa incapacidade de resposta. Porque essa resposta intempestiva, porque você não lidera a sua emoção, porque você não tem a capacidade. Você na Bia, não, a Bia tem 10 anos, mas quando você tem 40, 50, 60 anos... perde na reação. Você sabe que um dos nossos colaboradores, que foi fazer o DL, ele voltou falando assim... Obrigada por ter me proporcionado a oportunidade de ter feito esse treinamento aos 20 e poucos anos. Porque eu vi uma pessoa falando, meu Deus, que pena que eu tô tendo essa oportunidade aos 60. E aí eu lembrei de um negócio que me tocou demais no outro dia, que foi o documentário do Arnold Schwarzenegger, não sei se... Do Arnold Schwarzenegger, não, do Sly, do Sylvester Stallone. Tá. Que ele... Cara, com uma obra gigante, né? 25, sei lá quantos filmes ele já... Não, muitos... Acho que 25 filmes. E o que aconteceu com ele? Ele explodiu, estourou com o primeiro filme, que ele fez porque ninguém na indústria cinematográfica contratava ele. Então, ele foi um gênio, porque ele virou e falou assim, não, você quer me pagar 100 mil, mas não quero 100 mil dólares, não sei o que, na época, imagina, um dinheirão, porque eu quero atuar. Então, você não precisa me pagar isso, mas eu quero atuar, não sei o que. E aí conseguiu, estourou com o rock. Só que a crítica, olha a necessidade de aceitação e o baixo merecimento. Ficava falando, quando será? Será que ele é tudo isso mesmo? Qual será que vai ser o próximo sucesso? E ele via e sentia no amor do público o amor que ele buscava e nunca teve do pai. O pai dele passou a vida competindo com ele. Em vez dele aceitar que aquilo era o que o pai dele dava conta, o que você acabou de falar pra gente, ele fala isso no documentário. Eu passei a vida buscando o amor do meu pai no amor da minha audiência, dos meus fãs. Por isso eu fiz 25 filmes. E por isso eu
passei a vida, assim, eu perdi muito. Eu perdi com a minha família. E ele tem um filho que morre, né? Muito cedo. Morreu muito cedo de parada cardíaca. E ele fala isso no documentário. E ele fala uma frase que mexeu muito comigo. Porque eu tenho 43 anos. E eu espero que, de alguma forma, quem tá ouvindo a gente, né? Que fique essa mensagem. Ele fala, até os 40, a vida é adição. O próximo emprego, a próxima carreira, a próxima conquista. Depois dos 40, a vida é subtração. Você começa a perder amigos, você começa a perder oportunidades, você já não consegue, né? Não é mais sobre conquista. Claro, ele colocou um número para ser um marco. Pode ser depois dos 50, depois dos 60. Mas é isso, assim. Qual momento em algum momento a sua vida vai deixar de ser adição para ser subtração? E você vai esperar esse momento que nem... Então. Porque hoje ele olha para trás e ele fala, cara, eu perdi um filho. E eu fiquei tanto buscando o amor do meu pai que eu deixei de ser o pai que eu podia ter sido para ele. Exatamente. Né? Eu deixei de ser o marido. Eu quase perdi a minha segunda esposa porque eu não estava lá. Não estava. Eu não estava lá com a minha família. Ele fala com todas as palavras. Eu não precisava ter feito 25 filmes. Então, hoje eu olho para trás e eu não precisava ter feito 25 filmes. Se você vive só no passado, se você vive só no presente, você está deixando de viver. Né? As pessoas que só vivem, no futuro, né? Só no passado, só no futuro. No futuro, se você deixa de viver o presente, se você está só no futuro, que as pessoas ansiosas, o que elas fazem? Elas só vivem, é um excesso de futuro. E as pessoas depressivas, elas vivem um excesso de passado. E elas deixam de viver o único momento que realmente existe, que é o presente. Realmente, que bom que caiu a ficha para ele, né? Você vê. Hoje ele fala assim, meu desespero é porque eu olho e falo assim, eu não tenho mais tempo. Mas agora ele tem que pensar que ele só pode... Ele já não pode... Exato, não pode ir pro passado, né? Mas é isso, ele olha e ele fala assim, gente, meu único arrependimento é que hoje eu olho para trás e eu falo, eu queria mais tempo. E quantas pessoas... Você sabe quando a gente pensa, né? Assim, a gente está sempre vivendo os últimos 5 minutos. Que você não sabe se daqui 5 minutos você está vivo, né? A gente sabe disso. E fala assim, se você perguntar para a pessoa, você só tem mais 5 minutos de vida, o que você faria diferente? Ninguém vai falar, eu vou comprar um celular, eu vou trocar de casa. Ela realmente vai dar uma ressignificada em algo que ficou lá para trás. Eu teria feito tal coisa, eu vou dar mais atenção para o meu filho, eu vou dar mais atenção. Geralmente vem alguma coisa em relação a alguém, ao você ou a alguém, mas não a coisas materiais. Pois é. E as pessoas vivem, a maioria ainda, só na busca do material, do material, do material, do material. Tanto é, Dani, que de quantas vezes eu não me canso de convidar alguém para fazer DL. São 22 anos que eu faço isso. É um convite a cada 15 dias para colocar uma pessoa dentro daquele treinamento para que a pessoa possa ter uma vida dessa. E a maioria das pessoas, sabe quantas pessoas? 95% vão me dizer não. E aí você fala assim, geralmente a pessoa vai falar Sério? assim, vai. 95% diz não? Só 5% da população vai evoluir. É triste dizer isso, mas só 5% da população vai evoluir. 95% vai viver, morrer do mesmo jeito e não está nem aí. Aí você fala assim, vamos fazer um DL. Por isso que só 1% da população... Olha, não tenho dinheiro. É a primeira... Dá para comprar o celular. Se quebrar o celular dela hoje, ela vai comprar e vai comprar o último modelo que existe, que é o mais caro que existe. Então, não é questão de dinheiro, é questão de prioridade. E de escolha. De prioridade, escolha, de saber o que você quer para a tua vida. Só que quando chegar no final da vida, a pessoa nunca vai se arrepender de algo assim, não, olha, se eu tiver 5 minutos eu quero comprar um carro. Não é isso que a pessoa vai responder. Eu quero trocar de casa, eu quero comprar um celular, que é o que geralmente elas dão valor hoje. Ela vai falar assim, eu queria viver melhor com meu filho, eu quero ter 5 minutos a mais com a minha família, eu quero conseguir perdoar alguém nesses 5 minutos que ela vai ter. E é o que vai acontecer. Né? Então, eu acho assim, as pessoas precisam parar, refletir e pensar assim, o que eu quero para a minha vida? O que é importante para mim? Eu não digo que dinheiro não é importante, é sim. Lógico que é importante, traz conforto, ela te traz paz, segurança, paz, né? Te traz. Mas se a gente pensar, antes de ter, a gente tem que ser. Se você não for, você não tem.
Exatamente. Né? Porque se você pegar as pessoas de grande sucesso, você vai ver que elas têm uma mentalidade, elas têm uma visão, elas têm um desenvolvimento, elas têm conhecimento, elas têm uma boa liderança. E se você tirar tudo delas, elas vão voltar. Tá? Elas vão, e vão fazer o caminho Porque de elas, novo. antes de tudo, elas são. Elas sabem. Elas sabem. Elas são o caminho. e elas sabem. Uhum. Então, elas têm conhecimento. Então, elas vão refazer, né? O Silvio Santos já não quebrou, já quase quebrou com o banco, e se pôs de pé de novo. E não vou nem falar, N casos. Né? É porque a pessoa sabe tudo que eu falei, que é alto, sabe lidar com o desafio, foca na solução. E aí vai. Só que ela só vai fazer isso quando? Quando ela realmente souber quem ela realmente é e o que é importante para ela e quais habilidades ela tem, quais elas precisam desenvolver. E é tudo isso que a gente está conversando aí desde o começo, né? O DL faz toda essa coisa incrível Faz. que a gente falou. Daí a gente tem o Practitioner, que é sobre PNL, que é para você ser praticante, né? Practitioner é isso, praticante em PNL. E aí tem todas as dinâmicas incríveis. Gente, o Practitioner, ele é mágico para você poder viver. O Practitioner é assim, o DL é um treinamento vivencial, comportamental. Ele é o caminho, é assim, é a porta para você falar assim. A porta de entrada. De falar assim, quem sou eu? Eu não sou um peso na terra. Eu tenho emoção, eu tenho comportamento, eu tenho reações, eu preciso conhecer isso. Mas o Practitioner, gente, ele te traz as técnicas, ele te traz, assim. Ele é um banho. Assim, e ele te dá uma visão consciência. assim, né? Ele sabe aquele emojizinho do cérebro, assim, ó? A tua visão, aquilo. Você começa a enxergar para frente, para o lado e atrás. Você enxerga tudo. Você enxerga... É outra forma de você enxergar você, o mundo, as pessoas. Todo mundo. Todo mundo deveria... Você sabe que o Pablo Marçal tem um podcast, episódio que perguntaram o que era programação neurolinguística para ele. Ele fala... Todo mundo na vida deveria fazer um practitioner. Todo mundo. Porque se você tem comportamento indesejado? Quem não, né? Você tem crença limitante? Pois é. Você tem experiências na tua vida que você precisa ressignificar? Você precisa mudar? Você tem trauma? Você tem coisas mal resolvidas no passado com você ou com outras pessoas? Você precisa de ferramenta. Você precisa liderar bem? Você precisa saber falar bem? Você precisa exercer lidar com bem outro. A sua função? Não, só lidar com o outro, você precisa. Você precisa viver bem com as pessoas? Você quer, pelo menos, fazer isso? No outro dia tudo eu expliquei isso pra minha equipe. equipe. Vai te responder. Pois é, no outro dia, assim, não só te responder, mas te ajudar a lidar. Outro dia eu peguei a apostila do Practitioner para fazer um exercício ensinar você sozinha, para aplicar em mim. Sem dúvida. E aí, assim, é muito louco, gente, porque você aprende a reprogramar o seu próprio cérebro, se você a própria quiser. palavra, programação neurolinguística. Eu programo meu cérebro através da linguagem. Exato. Agora, como que eu reprogramo? Já que eu fui programado... Porque todo mundo é programado, todo tá? mundo foi programado. Não, eu não sou programado. Você foi. Você foi pelos seus pais, você foi pelas pessoas que tinham alto poder pessoal em cima de você. Professor, médico, mídia, autoridade. Autoridade. Por que tem tanto caso de gente que, ai meu Deus, hoje tá aparecendo tanto caso de né, mulheres, Deus me livre, guarde. Nossa senhora, ficou horrível, mas tantas mulheres abusadas por médico. Porque médico, gente, até outro dia... Poder pessoal. É alto poder pessoal. Falou, tá falado. É muito difícil a pessoa ir lá e questionar um médico. Exatamente. Hoje em dia isso mudou muito, graças a Deus. É. Mas médico... Por que tem tanta gente que tem medo, trava, falar em público? Porque antigamente você ia lá na frente, o professor falava decorava alguma coisa, o professor corrigia você na frente de todo mundo, a pessoa pronto. Crença formada... De falar em público, sem falar dúvida. em público. Quer ver? Você é incentivado para andar. Você deu um primeiro passo, todo mundo bate palma. Ai, que lindinho, andou. Você falou, você é criticado o tempo inteiro. Então, tem essa trava. E se você não trabalha isso... Agora, tudo isso que eu estou falando... A gente começa a entender de forma estruturada. Como eu modifico. Como eu reprogramo. Outro dia eu expliquei o conceito de mapa para minha equipe.
Nossa, parecia que eu tava explicando, tipo, o mar vermelho se abriu. Eu falei, gente, é por isso que vocês conseguem entender agora melhor a equipe de vocês? Porque o mapa de cada um é o mapa de cada um. Então, assim, o mapa de um vai ser esse. O mapa que a gente fica falando de disque. E aí, tá bom, o disque, ok, já entendemos. Mas o disque, cada um vai ter o seu mapa, além de tudo isso. Exatamente. E aí, a pessoa não tem mais aquela coisa de... Até as questões políticas, você começa a ver de um jeito engraçado, né? Que eu brinquei aqui, negócio até... Porque, assim, você não leva com uma leveza, porque você entende que o mapa político do X da direita é o mapa da esquerda é outro. E tá tudo certo, cada um vai ter seu mapa. Você não leva sua visão de mundo, sua visão né? de mundo. E você consegue respeitar. Exatamente. Você consegue olhar com uma... E parece quase uma frieza, mas não é uma frieza. É um poder de entendimento. Te dá uma paz. Que isso vai conseguir fazer você administrar melhor uma equipe. Você administrar melhor o seu filho. Você lidar bem melhor com o tio do churrasco. Sabe aquela coisa? E desenvolver em família, excelência, né? desenvolver excelência, desenvolver inteligência emocional. Exatamente. Então, o practitioner, ele te dá uma base, que é uma visão de visão de mundo que vira uma chave para nunca mais na sua vida. Fora que você acessa o seu inconsciente, você fala assim, não, gente, é um negócio que é bizarro, assim. Eu contei aqui, eu gravei um podcast com o Michael Arruda, da Omni, e eu contei para ele uma cena que eu acessei no berço, assim, com 1 ano de idade, no practitioner. E é muito louco, você fala assim, gente, quando que eu ia imaginar coisas que a gente nem imagina, assim, tipo... Da onde foi gerada uma crença, Onde foi gerada uma crença que eu lembro de eu de pé, assim, minha mãe saindo para buscar uma madeira, e naquele momento eu lembro da sensação, do sentimento que eu tive de abandono. Exatamente. Por quê? Simplesmente aí carrega porque o sentimento e não sabe de onde veio. E voltei naquela A vida inteira, né? Gente, minha mãe estava indo buscar uma mamadeira. Só que o cérebro humano, Só que o teu inconsciente é atemporal. O que aconteceu lá? Você não sabe. Por que eu me sinto tão abandonada? Por que qualquer pessoa que saia de perto de mim... Aí eu começo assim... Tem gente um que carrega isso, a ou pessoa carrega pro relacionamento, Isso que você está falando é comum. Aí você tem um casal onde o cara quer sair com os amigos e aí você se magoa num tanto que... eu tô abandonando. E aí vai descobrir que era um negócio que não tem nada a ver e tal. Então, assim, por isso que a gente tá dando esse exemplo aqui... Como que isso reflete na sua vida? Em toda a vida. Em toda a sua vida. Isso vale pro trabalho, isso vale para a sua saúde. Para sua saúde, isso vale pro seu relacionamento com seus filhos. Eu parei no hospital com Covid, fiquei 5 dias internada. Se não fosse o practitioner, porque eu ressignifiquei, eu conversei com o meu sistema imunológico, eu usei hipnose para pôr aquela máscara que ninguém merece, que aquilo parece que você está morrendo, que se você não tiver uma ferramenta... Porque a fisioterapeuta falava para mim assim, como você consegue fazer isso? Que eu chamava ela assim 4 vezes por dia para fazer a máscara, porque cada vez que eu fazia aquilo, meu pulmão abria. Só que quando eu não sei se você já fez. Gente, aquilo quando você coloca, parece que... Não, parece que você está se afogando, porque vem tanto ar de uma vez... E parece que você tá embaixo d'água, porque se afogando. eu operei adenoide. Quando eu saí da operação, eu falava para minha mãe, parece que eu tomei um negócio aqui, porque eu nunca vi tanto oxigênio. Imagina uma máscara jogando. Mim, falou assim, se todo mundo conseguisse fazer o que você faz, de aguentar ficar o tempo que fica com essa máscara, eu tinha salvo muita gente. Olha lá. Então, eu falo assim, eu uso o practitioner todos os dias da minha vida, o tempo inteiro. Não, você sabe que... Para ressignificar o que eu vivi, para ter um comportamento melhor, para me relacionar melhor, para desenvolver alta performance no meu trabalho, nos meus resultados, para conviver melhor com os meus filhos, para conseguir ter um sistema de crenças mais favorável. Aonde que eu não uso o PNL? Eu não sei onde eu não uso, porque o tempo inteiro eu uso. Né? Porque o tempo inteiro eu estou trabalhando comigo mesmo, né? E buscando melhoria, né? A gente começa a perceber que a gente é outra pessoa. Assistir um filme nunca mais é a mesma coisa. Você começa a enxergar o comportamento dos outros. Você começa a enxergar o filme e fala, uma vez visto, não dá para desver, vamos combinar. Né? Aí você fala, é outra vida. Eu falo assim, é uma vida com muito mais possibilidades.
É uma vida que você cria, uma vida extraordinária. É sair do que é ordinário, do que é comum, do que é o básico, do que é o que deu. Né? O que deu. Eu fiz o que deu. Não, eu fiz muito mais do que eu acreditava ser possível. Aí sim, né? Eu começo a atuar sabendo que eu posso ir muito mais além do que eu estou colocando como limite para mim, né? É vida. É vida. Como desenvolver essa consciência, essa presença? Poder da presença? Porque o que você está me falando, eu aplico também. Não nesse nível, né? Mas eu aplico. Outro dia eu olhei e falei assim, nossa, o que eu acabei de pensar aqui? Vamos ressignificar esse negócio aqui, Daniela. Na hora, né? Mas assim, como num mundo líquido, rápido, ágil, 5 mil WhatsApp, 95 mil Instagram, como desenvolver esse poder de presença? Eu acredito que a melhor habilidade para isso é foco. Eu preciso desenvolver foco. Como eu desenvolvo foco, eu preciso. O que eu tenho que fazer? Eu penso nisso aqui, o resto tem que se apagar. Tipo, é hipnose. É assim, se isso aqui eu estou focado nisso, eu não posso tirar o meu pensamento disso. E se for tirar, o que eu faço? O que te traz mais presente numa ação? O que te traz mais presença no mundo? A sua própria respiração. Não tem coisa mais presente do que da sua respiração. Então, se eu vejo que eu estou me distraindo com alguma coisa, deixa eu focar na minha respiração. Tem pensamentos que não têm a ver com aquilo que eu estou fazendo? Submodalidade. Você vê como a gente usa para ti? Baixa o som, leva. Ela tirou quase a apostila inteira do practitioner aqui. Mas você começa a usar. Sim. Eu estou me distraindo? Essa distração é por som, é por imagem? O que eu vou fazer? Se é por imagem, tira a cor. Se é por som, leva o som para longe. Uhum. Né? Se é uma voz interna que você tem, que você não está controlando, como que eu faço? Traz essa voz mais lenta cada vez mais e mais longe de você. E você vai trabalhando o tempo inteiro você. Agora, você tem que estar disposto. Mas chega uma hora, no começo, fala assim, eu vou ter que me... vamos lá, eu vou fazer. Parece que é um peso no começo. Daqui a pouco você não quer mais parar de fazer, né? A verdade, tão bom, né? É tão maravilhoso o resultado que você tem, que você fala assim, eu quero aprender mais. É a vontade que você tem de cair no mundo e buscar... conhecimento, conhecer uma coisa diferente, aprender uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente. Você ampliar o seu sistema de crenças, não só naquilo que você faz, mas quanto mais você aprender coisas novas, mais você inteligente fica, porque você faz mais ligações neurológicas. Então, aprender coisas diferentes é importante para o seu cérebro. Fazer uma coisa que você nunca fez. Né? Quando eu fiz o curso do John Grinder, ele fazia a gente fazer coisa que o seu sistema nunca fez. Né? Para quê? Para que você ficasse mais inteligente. E a hora que você cria novas ligações neurológicas e você vai pensar num problema depois, você vai falar assim, putz, eu fiz novas ligações, eu tenho mais possibilidades. Então, é cair no mundo assim, Dani. Eu convido todo mundo a... Eu nunca vou me cansar. São 22 anos que eu estou atrás de gente. Os 5% da população, eu quero aumentar. A gente até conseguiu aumentar um pouco esse número. Dentro do... Você vê o número de pessoas que faz DL para o número de pessoas que depois parte para uma formação de practitioner, hoje a gente aumentou essa porcentagem. Graças a Deus, porque talvez as pessoas começaram a ver o resultado que tinha, a motivação de, putz, eu tive esse ganho no vale DL. muito a pena. Eu tive esse ganho no DL num final de semana. Você tem que olhar como investimento, porque assim, eu falo isso para as minhas lideranças lá. Às vezes a pessoa tá lá com 20 e poucos anos, porque eu preciso juntar dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa. Gente, se você investir na sua mentalidade, o dinheiro vai chegar muito mais rápido, mas assim, mas é bizarro a velocidade que Exatamente. chega. Porque o seu comportamento, as suas ações, elas mudam, elas aceleram. Ficam alinhadas ao seu objetivo. Elas ficam alinhadas. É um negócio bizarro. E assim, pode parecer papo de louco isso aqui para quem tá ouvindo, mas não é. Porque a gente vê aconteceu Sim. comigo. Então, assim, eu falei isso no outro dia com uma liderada minha, eu falo assim, gente, os resultados que eu tive nos últimos 2 anos, que, sei lá, eu fiz practitioner faz, uns 4, 5, né? Mas nos últimos 2 anos eu acelerei, o master eu fiz há 1 ano atrás. Foi. 1 ano e meio. Olha lá que coincidência, hein? É. Então,
assim, os últimos 2 anos e meio, assim, cara, que foi o DL. Nossa, eu fiz o DL, olha isso, DL e depois o Master. Practitioner. Nesses 2 anos que eu tive mais resultado, fiz o DL, Practitioner lá atrás. Você fez o Practitioner primeiro que o eu DL? Eu fiz o Practitioner primeiro, eu sou rebelde. Nossa! Fiz tudo ao contrário. Eu fiz DL, depois eu fiz Practitioner, depois eu fiz o DL. Nesses últimos 2 anos foram o DL. E depois foi o Master. Foram os 2 anos que eu mais tive resultado, assim, na empresa, de financeiro, emocional. Assim, gente, uma virada. Pensa uma pessoa que a vida inteira falou assim, eu odeio fazer exercício físico. Eu tava te contando, consegui instalar o hábito esse ano de meia hora todo dia. E assim, por saúde, sem não é? dúvida. Então, assim, transformações que eu não sei explicar para vocês. Então, assim, eu quero investir num curso técnico. Primeiro investe na sua mentalidade, na sua cabeça. Até para absorver o curso técnico. Exato. Para ter filtro, para você absorver mais o conteúdo que você vai ter de tudo. É sobre isso. É sobre isso. Então, eu quero saber depois qual foi o insight que você teve aqui, nesse Rugido Cast. Conta pra mim. Conta pra Vivi lá no direct dela. Vivi, seu Instagram do Inex. O meu é @VivianeLauren, com N no final. E o do Inex, @Inex, INEXH, oficial. E eu espero vocês lá. Lá tem muito conteúdo, Inex Oficial e Viviane Lauren. Tem o podcast de vocês também. Nosso podcast PNL, é o Café com PNL. Tem altos papos, tem conversas sobre, discussões sobre os livros, tem muito conteúdo. Conhecimento. Muito conteúdo. E a gente faz a gente fala sobre alguns livros, faz uma reflexão sobre os livros, fala sobre muitos temas. Ali tem bastante coisa para quem quer evoluir. Maravilha. Não tem desculpa para quem não quer evoluir. Uma frase para você deixar uma mensagem final para quem ficou com a gente até aqui nessa aula cast. Uma frase, eu deixo assim: a vida vale a pena e ela deve ser vivida da melhor forma possível. Principalmente, passe pela sua vida sabendo quem você realmente é. Na sua excelência. Na sua excelência. Na sua excelência. Um beijo para você que ficou aqui com a gente até agora. E até o próximo Rugido Cast.